Olá e bem-vindos a essa nossa análise de hoje. Olha, nós vamos mergulhar fundo nas engrenagens da mente humana para entender um negócio fascinante. Como é que a gente cria a nossa própria realidade? Hoje, o nosso foco é a teoria dos construtos pessoais do brilhante psicólogo George Kelly. Sabe aquela teoria que simplesmente vira a chave e muda tudo o que a gente achava que sabia sobre as interações humanas? É exatamente essa. Em vez de ficar olhando só para os traumas do passado ou para os nossos impulsos incontroláveis, o Kelly traz uma lente super poderosa e honestamente muito inovadora para a gente decodificar o comportamento do dia a dia. Então, se preparem para enxergar a mente de um jeito totalmente novo. Para começar a desenhar essa ideia toda, pensa um pouco nessa pergunta aqui na tela. Por que pessoas diferentes veem a exata mesma cena de maneiras opostas? É um baita mistério do nosso cotidiano, né? Imagina só, duas pessoas no mesmo lugar, vendo a mesmíssima coisa acontecer, ouvindo as mesmas palavras, e aí, adivinha? Elas saem de lá com visões completamente diferentes do que rolou. Uma acha que o papo foi super amigável, enquanto a outra jura de pés juntos que foi uma alfinetada passivo-agressiva. E veja bem, isso não é só um errinho de comunicação, não. Na verdade, esse fenômeno de percepções conflitantes é a base de todo o trabalho e da pesquisa do George Kelly. Bom, então vamos mergulhar de cabeça nisso e entrar no nosso primeiro tópico, o fenômeno da percepção. A verdade é que não existem duas mentes iguais por aí. A nossa mente definitivamente não é uma câmera fotográfica que fica ali paradinha só gravando a realidade de forma objetiva. Muito pelo contrário, cada um de nós constrói ativamente o seu próprio mundo. A gente cria um padrão totalmente único e personalizado para enxergar a vida, sabe? É como se fosse um trabalho de artesanato mental, o tempo todo. Para conseguir organizar e dar sentido para o nosso ambiente social, a nossa cabeça cria um molde sob medida. E é exatamente por isso que a mesma cena gera interpretações tão variadas. A realidade não entra direto pelos nossos olhos sem filtro nenhum. Ela passa por esse padrão exclusivo que a gente vai construindo e ajustando a vida inteira. E isso nos leva à próxima parte, o sistema de construtos. Vamos ver como essa mágica acontece na prática. E agora, o que é realmente interessante nesse slide é a própria definição de construto. Ele é essa maneira bem singular de ver a vida, sim, mas ele também funciona como uma verdadeira hipótese intelectual que a gente elabora para explicar e interpretar as coisas. O Kelly propõe uma ideia muito legal de que todo ser humano age como se fosse um cientista. No nosso dia a dia, a gente está o tempo todo criando essas hipóteses sobre como o mundo funciona. E aí, a gente vai testando isso nas nossas interações sociais, sempre tentando dar algum sentido para tudo que acontece ao nosso redor. Se a nossa hipótese dá certo, ótimo, o construto fica mais forte. Se dá errado, bom, aí a gente precisa voltar para a prancheta e dar uma revisada nele. Mas como é que esse método científico da nossa mente opera no dia a dia? É uma verdadeira linha de montagem cognitiva que rola em 3 etapas básicas. Primeiro de tudo, a gente tenta organizar as relações. A gente busca achar uma lógica no meio de toda a bagunça do nosso ambiente social. O segundo passo é usar essa estrutura toda para interpretar os eventos que estão acontecendo bem agora, no presente. E por último, que é a parte crucial, o nosso cérebro pega essas interpretações todas para fazer previsões precisas sobre o ambiente e sobre as pessoas. A gente fica o tempo todo tentando antecipar o que vai rolar amanhã ou até mesmo no minuto seguinte. Agora vamos para uma parte da teoria que eu adoro, a natureza humana otimista. Olha só o contraste aqui. Historicamente, muitos dos modelos de psicologia mais antigos tinham uma pegada meio fatalista, um lance de determinismo histórico onde a gente seria meio que vítima passiva do passado ou do destino, sabe? Mas o Kelly, ele foge totalmente disso. O grande lance dele é que nós somos os autores do nosso próprio destino. É uma visão super empoderadora, bem otimista e extremamente racional. Ele diz que a capacidade de reescrever e dar um novo significado para a realidade está literalmente nas nossas mãos. A nossa história lá do passado não dita o nosso futuro como se fosse uma sentença de pedra. O que importa de verdade é como a gente interpreta essa história hoje. Para deixar isso bem claro, a teoria defende que nós somos pessoas inerentemente racionais quando tentamos decifrar o mundo. E mais do que isso, a nossa bússola aponta sempre para o futuro. Quando Kelly rejeita aquele determinismo do passado, ele está dizendo o seguinte: o foco não são as correntes de lá de trás ou os traumas antigos em si. O que manda é como a gente processa isso tudo agora, no presente, usando o nosso sistema atual de construtos para conseguir seguir em frente. Viver através desses construtos significa que a nossa vida é baseada em interpretações contínuas moldadas pela nossa própria razão e não num roteiro fechado que a história já escreveu pela gente. Seguindo em frente, vamos ver a relação entre antecipação e comportamento. O que é que realmente nos faz agir? Bom, leiam comigo essa frase. O que dirige o comportamento humano? A antecipação de eventos.
Então o ponto crucial é este. Tudo o que a gente faz, desde a ação mais bobinha até as decisões mais complexas, não são só reações aleatórias. A ideia aqui é que tudo o que a gente faz é focado em tentar antecipar as coisas. O nosso cérebro está o tempo inteirinho tentando prever as consequências, funcionando como se fosse uma verdadeira máquina de prever o futuro com base naquelas hipóteses que a gente já construiu. Isso explica muita coisa sobre por que a gente toma certas atitudes. No fim das contas, o nosso comportamento depende 100% da expectativa de que os nossos construtos vão prever a realidade e dar certo. A gente age esperando que a nossa leitura de mundo se confirme na prática. Por exemplo, imagina que o seu construto pessoal diz que ser legal no ambiente de trabalho sempre gera mais colaboração da equipe. O que você faz? Você vai agir com gentileza, esperando que essa sua previsão vire realidade. Ou seja, toda ação é sempre dependente dessa aposta interna de que o nosso padrão mental está corretíssimo. Chegando na reta final, vamos para a sessão de avaliação e autocaracterização. Como é que um psicólogo avalia tudo isso na prática? Olha, e isso ilustra brilhantemente a abordagem do Kelly, porque ela é de uma simplicidade que chega a ser radical, mas faz total sentido lógico. Como você faz para entender uma pessoa de verdade? Simplesmente perguntando a ela. Sabe, enquanto um monte de abordagens por aí sugere testes super complexos ou propõe ficar interpretando sonhos, investigando a fundo o subconsciente, a teoria do Kelly vai para um caminho muito mais direto. Pensa bem, se a pessoa é a cientista e a autora da sua própria realidade, quem é a melhor pessoa do mundo para explicar essa hipótese do que a própria autora? A técnica formal que ele usa para isso se chama autocaracterização, que, de um jeito bem simples, é a pessoa descrevendo a sua própria personalidade. Quando a gente cria um espaço seguro e pede para a pessoa descrever e explicar o mundo dela, a gente não está só ouvindo fatos objetivos, a gente está prestando uma atenção minuciosa na lente exata que aquela pessoa usa para enxergar a vida. As próprias palavras, os adjetivos que ela escolhe, as histórias que ela conta, tudo isso revela claramente quais são os construtos que ela usa para processar e entender toda a realidade ao redor. Para a gente fechar, eu queria deixar essa provocação aqui para vocês refletirem. Como a narrativa que o indivíduo cria molda seu próprio destino. O grande ensinamento do George Kelly hoje é que a realidade que a gente vive é, em grande parte, a realidade que a gente constrói na nossa própria cabeça através desses construtos. Se a mente humana tem o poder de criar uma visão de mundo tão única, de prever eventos e de guiar o nosso comportamento de forma tão assertiva, fica muito claro o impacto gigantesco que a nossa perspectiva pessoal tem na condução da nossa experiência, na verdade. Entender essas nossas lentes internas pode muito bem ser o primeiro passo para a gente reescrever o nosso próprio caminho. Muito obrigado por acompanharem essa análise de hoje e que isso sirva de convite para a gente sempre questionar com quais lentes estamos enxergando o mundo. Até mais!